Olá, meu nome é Mariane Santos, sou professora da Faculdade Filon de Patos de Minas, sou engenheira eletricista, especialista em gestão de projetos e mestra pela UNB. O meu mestrado foi feito com ênfase na área de confiabilidade, então por isso eu vim falar com vocês hoje um pouquinho sobre esse assunto que é muito amplo e muito importante. Anotei uns tópicos aqui para falar com vocês. E a gente vai falar basicamente sobre o desenvolvimento de um plano de manutenção preventiva e preditiva para melhoria da confiabilidade de um processo industrial automatizado. Então vocês vão ver a diferença de um plano de manutenção, quando ele é feito normalmente e quando ele é feito com a melhoria, para a melhoria da confiabilidade. Definir para vocês primeiramente, a palavra confiabilidade neste contexto que a gente vai estudar. A definição dela em si é o tempo que o instrumento ou equipamento fica livre de falhas. É o tempo que ele trabalha sem falhas. Quando a gente fala em plano de manutenção, a gente já pensa nos tipos de manutenção, Então, antes de entrar nos indicadores da confiabilidade, vou resumir para vocês, sobre os planos de manutenção que existem. Vou falar sobre os 3 planos principais, Existem outros planos de manutenção, vou falar sobre os 3 principais, que é o plano de manutenção preventiva, que ele é feito em intervalo predeterminado de tempo, de acordo com o manual do equipamento. Temos também o plano de manutenção preditiva, que ele é basicamente o plano de manutenção preventiva. A diferença dele é que ele usa técnica específica. Por exemplo, a termografia infravermelha é uma técnica do plano de manutenção preditiva. A análise de vibrações também é uma técnica da manutenção preditiva. E temos a manutenção corretiva. A manutenção corretiva ela é feita após a pane de um equipamento ou de um instrumento. A manutenção corretiva é a que é menos aceita, na indústria em si, porque ela sempre gera um prejuízo, pela parada do equipamento, pela parada do processo em si. E esses são basicamente os 3 tipos de manutenção. Quando a gente fala que o plano de manutenção ele é voltado para a área da confiabilidade, porque a gente tem 3 tipos de indicadores nesse plano para auxiliar na área da confiabilidade. O primeiro, eu vou falar as siglas para vocês, que é conhecida, e a tradução. Temos o MTBF. No MTBF, a gente tem o tempo médio entre as falhas. Ele representa o tempo médio entre a ocorrência de uma falha e a outra no equipamento. A gente tem o MTTF, que é o tempo médio até a falha, como o próprio nome diz, E temos o MTTR. No MTTR, a gente tem o tempo médio de reparo. É o tempo médio que o equipamento ficou em reparo, em manutenção. Então, são esses dados, são esses 3 indicadores para completar, o plano de manutenção. Nesses 3 indicadores, a gente faz a análise da confiabilidade. Aí, o que eu faço? Eu pego o equipamento, por exemplo, um motor elétrico. Eu vou anotar, os tempos, essas falhas, e aí eu vou ter o tempo, por exemplo, o tempo médio até uma falha e o tempo médio entre uma falha e outra. Para eu fazer essas análises, no MTTF, no MTBF, por exemplo, como eu disse para vocês, tem os cálculos específicos para a gente ter o resultado, desses tempos médios entre uma falha e outra. E tem também alguns softwares. Um que é conhecido é o Proconf, que tem até artigos falando sobre ele. Talvez em uma próxima oportunidade a gente pode falar um pouco mais sobre ele. E nesse processo, nesse plano de manutenção, a gente tem os resultados de, por exemplo, como foi antes do plano de manutenção, como eram as falhas e como ficou após o plano de manutenção. A gente tem essa média. As falhas tiveram uma redução ou tiveram um aumento, o que pode ser melhorado? Então, quando o plano de manutenção é feito centrado na confiabilidade, a gente tem esses dados em relação ao tempo entre falha, do equipamento e o tempo até a falha, e isso ajuda muito na indústria, no processo num todo, Então, basicamente, era isso que eu queria falar com vocês sobre o desenvolvimento desse plano de manutenção e sobre esses indicadores que existem, e eles são bem amplos, tem muito estudo envolvendo eles, artigos,
Então a gente só fez um resumo aqui e talvez numa próxima oportunidade a gente fala um pouco mais, tá bom?